Olá, tudo bem com vocês? Até agora nós só vimos situações onde um gene com dois ou mais alelos estava sendo considerado na hora de predizermos padrões de herança. Mas e se eu tiver dois genes em cromossomos distintos sendo avaliados simultaneamente? O que isso vai impactar no nosso padrão de herança? Vamos relembrar primeiro o que acontece na nossa meiose, tendo em consideração a primeira lei, ou seja, apenas um gene sendo levado em consideração. Tenho aqui um organismo diploide, ele apresenta aqui um par de cromossomos, esse veio de um dos parentais, esse veio do outro parental, seja, por exemplo, este da mãe, este do pai, ou este aqui do pai e este da mãe, tanto faz. Mas em um deles eu tenho para um determinado locus cromossômico para um determinado gene, o alelo azão, e para este aqui, o alelo azinho. Quando nós adentramos a nossa meiose 1, nós vamos gerar duas células filhas. E nessas duas células filhas, nós teremos a separação de cromossomos homólogos. Assim sendo, este cromossomo virá para este lado e este aqui para o outro. Quando nós adentramos finalmente a nossa meiose 2, nós teremos a separação das cromátides irmãs. Ou seja, aqui eu terei a separação desse nosso cromossomo que está replicado, cada um dos lados dele representa a mesma informação, para células filhas distintas. Então, se eu tenho um indivíduo azão, azinho, eu produzo ao final da nossa meiose 2 gametas do tipo azinho e gametas do tipo azão em igual proporção. Percebam, eu tenho um azão, dois azão, um azinho, dois azinho. Assim sendo, metade dos gametas é do tipo azão e metade é do tipo azinho. Se eu deixar isso um pouco mais complexo, percebam aqui que eu tenho um organismo também diploide, só que agora eu não estou levando em consideração apenas um par cromossômico. Eu estou levando em consideração dois pares cromossômicos distintos. Percebam, eu tenho aqui o meu cromossomo azul, que vai ser o meu par número 1, onde eu tenho para um determinado locus gênico o alelo azão em um cromossomo e o alelo azinho em outro. Para outro cromossomo, o cromossomo roxo, eu vou ter o alelo Bzão e o alelo Bzinho. Percebam agora, então, que eu devo levar em consideração mais fatores durante o processo de divisão celular. Nós vamos adentrar a nossa meiose e precisaremos gerar, na meiose 1, duas células filhas e na meiose 2, 4 células no total. Como isso vai acontecer? Na meiose 1, preciso realizar a separação de cromossomos homólogos. E assim será. Podemos, por exemplo, colocar esse nosso azão para esta célula e o Bzão para esta outra célula. O Azinho, consequentemente, tem que ir para esta célula aqui e o Bzinho vem também para esta célula, porque eu simplesmente cheguei aqui e fiz uma separação de cromossomos homólogos, ou seja, como se eu tivesse feito uma linha aqui no meio, literalmente, puxei com as fibras do fuso e joguei para células distintas. Para caminhar em direção à nossa meiose 2, eu irei separar cromátides irmãs. Esses nossos cromossomos aqui que estão duplicados, percebam que ele tem duas cromátides, eles serão separados e irão produzir gametas aqui embaixo, como vocês podem ver. Estes gametas, eles apresentam, por exemplo, este primeiro aqui, um cromossomo carregando o alelo azão e um cromossomo carregando o alelo bezão. Outro gameta com um cromossomo carregando o alelo azão e um cromossomo carregando o alelo bezão. Aqui, um azinho bezinho e outro azinho bezinho, certo? Logo, poderíamos pensar de maneira descuidada que um indivíduo que tem um genótipo azão, azinho, bezão, bezinho produz apenas gametas azão, bezão e azinho, bezinho. Entretanto, isto não é verdade. Por quê? O pareamento é apenas entre cromossomos homólogos. A relação entre este par aqui de baixo e este par aqui de cima, ela não é fixa. Ou seja, eu preciso avaliar outro tipo de orientação na nossa meiose. Percebam aqui, eu tenho de um lado azão e bezão, azinho e bezinho. Neste nosso cenário aqui, eu tenho de um lado azão, bezinho, e do outro, azinho, bezão.
Entendem que a relação de pareamento ela é importante entre os cromossomos homólogos. Então eu sempre tenho roxo com roxo, azul com azul. Isso está sendo respeitado. Caso isso não seja respeitado, eu tenho um problema na minha divisão celular. Então, em uma situação normal, ou melhor, fora da patologia, você não apresenta nenhum pareamento inadequado entre os homólogos. Mas, se o meu Bzão está para a direita ou se o meu Bzinho está para a direita, isso é simplesmente uma questão espacial que não tem relação de um par cromossômico com o outro. E a mesma ideia, eu poderia, por exemplo, manter o Bzão aqui deste lado e o Bzinho aqui e ter invertido o meu par de cima. Eles não têm relação quanto à sua orientação na direção dos polos da célula. Assim sendo, nessa situação aqui, eu também vou separar os meus cromossomos homólogos. A diferença é que, em relação a este lado que eu tinha ficado com Azão e Bzão e Azinho e Bzinho, aqui eu vou ficar com Azão e Bzinho e Azinho e Bzão. Assim sendo, depois de separar os cromossomos homólogos na minha meiose 2 e partir, na minha meiose 1 e partir para a minha meiose 2, na qual eu vou separar cromátides irmãs, eu vou produzir gametas do tipo, aqui, dois tipos de gameta, Azão, Bzinho, e mais dois gametas, Azinho, Bzão. Assim sendo, quando nós olhamos no todo para 8 tipos de gameta, eu terei iguais proporções, ou seja, 2 oitavos, 2 oitavos, 2 oitavos, 2 oitavos, ou 1 quarto, 1 quarto, 1 quarto, 1 quarto, ou ainda 25% de cada. Azão, Bzão. Azinho, Bzinho. Azão, Bzinho e Azinho, Bzão. Durante a nossa meiose 2, quando eu vou realizar a separação desses nossos cromossomos homólogos, essa separação será independente entre distintos cromossomos e, consequentemente, trará efeitos independentes em genes localizados nesses distintos cromossomos. Assim sendo, nós podemos melhor pensar que durante a nossa meiose, nós iniciaremos com as nossas células antes do processo de replicação do DNA, ou seja, terei aqui um cromossomo amarelo, que é homólogo, esse no meu cromossomo marrom, sendo que aqui eu tenho o alelo azão e aqui eu tenho o alelo azinho. Outro par de cromossomos aqui em azul, um com o Bzão e um com o Bzinho. Quando nós entramos na nossa prófase 1, com já passada a fase de síntese, já encerrada a nossa intérfase, já iniciado o processo aqui de pareamento dos cromossomos homólogos, eu terei Azão aqui pareando com o meu Azinho, já na forma de cromátides irmãs, e aqui eu teria o cromossomo que carrega Bzão pareando com o nosso cromossomo que carrega Bzinho. De novo, já na forma duplicada com suas cromátides irmãs. Quando adentramos no nosso processo de separação dos cromossomos homólogos na anáfase, nós teremos essa possível orientação, em que aqui eu não estou trabalhando com esquerda e direita, mas cima e embaixo. O Azão vai junto com o Bzão para o polo de cima e o Azinho vai junto com o Bzinho para o polo de baixo, gerando na nossa meiose 1, ao final da mesma, uma célula aqui com cromossomos duplicados Azão-Bzão e uma Azinho-Bzinho. A outra orientação possível é que o Azão vá com o Bzinho para cima e o Azinho vá com o Bzão para baixo. E aí nós teremos, como célula filha final da nossa meiose 1, uma célula com Azão-Bzinho e a outra com Azinho-Bzão. Caminhando para o processo da anáfase que finaliza essa nossa separação na nossa meiose 2, nós teremos a separação dessas cromátides irmãs, tanto aqui na minha célula orientada Azão-Bzão, Azinho-Bzinho, quanto na minha célula orientada Azão-Bzinho, Azinho-Bzão, pensando que eu parti lá de duas células progenitoras distintas. No final da nossa meiose, que nós teremos um quarto de células filhas da orientação Azão-Bzão, um quarto Azinho-Bzinho, um quarto Azão-Bzinho e um quarto Azinho-Bzão. E aí sim, conseguiremos produzir células filhas tais que, em igual proporção de gametas, para cada uma das combinações dos meus alelos. Assim, nós podemos fazer um tipo de questionamento. Se por acaso as características que Mendel observou fossem combinadas duas às duas, nós olhamos 7 características, mas sempre de maneira individual, ou seja, eu observava apenas uma das características por vez. Eram 7, mas uma separada da outra.
E se por acaso agora ocorresse uma combinação dessas características e fosse avaliada a proporção fenotípica por Mendel na F2, mas desses dois cruzamentos monohíbridos simultaneamente fazendo um cruzamento de híbrido? Por exemplo, vamos pensar aqui, uma semente lisa ou rugosa e uma semente verde ou amarela. Nós temos duas características aqui. Eu poderia fazer este cruzamento monohíbrido ou este cruzamento monohíbrido. Mas por que não cruzar uma semente amarela lisa com uma verde rugosa? Não seria possível realizar essas combinações para considerar se existe ou não algum tipo de relação entre a herança da rugosidade com a herança da cor dessa nossa semente? Será que essas nossas características elas vão ser herdadas independentemente uma da outra ou elas terão alguma relação conjunta durante esse processo de herança? Foi justamente uma das perguntas que Mendel se fez. Eu posso simplificar o meu problema inicialmente pensando em dois cruzamentos de híbridos. Um deles aqui com relação à cor. Vejam, na minha geração F1 eu vou ter ervilhas amarelas, caso eu cruze ervilhas amarelas e verdes puras, dado que o amarelo é dominante sobre esse meu verde. Então eu teria aqui Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho na minha geração F1. Esse nosso indivíduo aqui vai produzir gametas Vzão e Vzinho, e esse nosso indivíduo aqui vai também produzir gametas Vzão e Vzinho. Eu terei um indivíduo com um genótipo Vzão-Vzão, dois com um genótipo Vzão-Vzinho e um indivíduo com um genótipo Vzinho-Vzinho nessa proporção. Pensando fenotipicamente, são três ervilhas amarelas, dado que Vzão é dominante sobre Vzinho, e uma ervilha verde, dado que Vzinho é recessivo em relação ao nosso Vzão e precisa estar em dupla quantidade para aparecer. Assim, teremos essa ervilha aqui amarela, esta amarela, juntamente com essa amarela, e apenas aqui essa nossa última ervilha na coloração verde. Se nós pensarmos no outro tipo de característica que está sendo avaliada quando em um monohíbrido, seria a questão da rugosidade. Então, essas nossas duas ervilhas aqui, Rzão, Rzinho, são ervilhas que são lisas. Quando eu realizo a produção de gametas, eu terei um gameta do tipo Rzão e do tipo Rzinho nas duas ervilhas avaliadas. Assim, o meu Rzão será liso, o meu Rzão Rzinho, dado que o R domina sobre o Rzinho, também será liso. Agora, quando eu vejo o meu Rzinho, que é recessivo e precisa estar em dupla cópia, eu terei uma ervilha rugosa. Mas, se eu voltar ao meu problema inicial, a combinação desses cruzamentos. Vamos pensar aqui. Eu parti de uma ervilha amarela pura e lisa pura. O que isso quer dizer? Que ela é obrigatoriamente Vzão para o amarelo e para o liso ela é obrigatoriamente Rzão. Eu cruzo ela com uma ervilha verde e igualmente pura e rugosa também pura. O que isso quer dizer? Que para o verde ela vai ser obrigatoriamente Vzinho, e aqui para o nosso rugoso ela vai ser obrigatoriamente Rzinho. Assim sendo, eu vou gerar uma geração F1 de ervilhas amarelas, porque o amarelo domina sobre o verde, e de ervilhas lisas, porque o liso domina sobre o rugoso. Apenas essa característica será expressa, esse fenótipo aparecerá na nossa geração F1. Se eu continuar e fizer uma autofertilização dessas minhas ervilhas aqui, na nossa geração F2 eu irei obter ervilhas amarelas e lisas, ervilhas verdes e lisas, ervilhas amarelas e rugosas e ervilhas verdes e rugosas. Ou seja, eu terei as 4 combinações possíveis fenotípicas entre cor e rugosidade da nossa semente. O que Mendel fez foi observar essas proporções. E aí ele viu, por exemplo, 315 para 108, para 101 e para 32. E isso era aproximadamente 9 para 3 para 3 para 1. Será que seria possível compreender esse parâmetro utilizando tudo o que nós aprendemos até então e prever essa proporção de 9 para 3 para 3 para 1? O que nós podemos compreender e retirar a partir desse processo? Vamos pensar na produção de gametas desse nosso cruzamento de híbrido, que é o mais importante. A nossa ervilha amarela pura, lisa pura, ela tem um genótipo Vzão, Rzão, como a gente já conversou. E a nossa ervilha verde pura e rugosa pura tem um genótipo Vzinho, Rzinho. Nós devemos pensar na produção de gametas desses indivíduos. Como aqui eu só tenho o alelo Vzão e alelo Rzão, e aqui eu só tenho o alelo Vzinho e alelo Rzinho,
obrigatoriamente os gametas aqui produzidos por este meu parental amarelo liso serão gametas Vzão, Rzão. Já nesse contexto, serão dos parentais verdes rugosos, gametas Vzinho, Rzinho. Quando eu combino esses meus gametas na minha geração F1, eu obrigatoriamente terei uma ervilha amarela e lisa. Por quê? Olhando primeiro para o nosso locus da cor, e representado aqui pela letra V. Eu terei Vzão daqui, Vzinho daqui, consequentemente um indivíduo heterozigoto Vzão, Vzinho. Para o locus da nossa rugosidade, eu terei Rzão daqui, Rzinho daqui, Rzão, Rzinho, heterozigoto, então um indivíduo obrigatoriamente liso. Mas percebam, ele é heterozigoto para os dois locus cromossômicos, para os dois genes sob avaliação. Assim sendo, este indivíduo aqui, quando for realizar meiose, ele irá produzir distintos tipos de gametas. Não mais 2, mas sim 4 tipos de gametas, como nós vimos lá nas orientações da nossa meiose. Assim sendo, percebam, eu posso produzir gametas do tipo Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Mas também aqui deste meu lado, Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Gametas esses que são produzidos em igual proporção. Na nossa fecundação da geração F1, nós poderemos fazer um quadrado de Punnett, como nós vimos até então. A diferença é que eu não tenho 2 gametas em cada um dos nossos lados, ou seja, em cada uma das nossas orientações de colunas ou de linhas. Eu tenho 4 gametas aqui presentes. E é justamente essa combinação aqui de gametas que nós devemos avaliar. Por exemplo, aqui nesse meu primeiro quadrantezinho, eu vou pegar um gameta Vzão, Rzão com um gameta Vzão, Rzão. Logo, eu terei um indivíduo Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Se eu venho para cá, no nosso último quadrante, eu tenho um gameta Vzinho, Rzinho, com outro gameta aqui deste lado, Vzinho, Rzinho. Ao olharmos aqui, eu terei um indivíduo formado que é Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. E assim eu faço para todos os outros pontos aqui do meu quadrado de Punnett. Eu vou preenchendo os mesmos, adicionando e somando os gametas que estão, respectivamente, na coluna e na linha do quadrado que eu estou avaliando. E agora eu consigo predizer os fenótipos. Percebam, se Vzão domina sobre Vzinho, todo mundo que tiver Vzão vai ser obrigatoriamente amarelo. Se o Rzão domina sobre o Rzinho, todo mundo que tiver Rzão será obrigatoriamente liso. Para você ser, por exemplo, uma combinação de uma característica recessiva com uma característica dominante, você obrigatoriamente vai ser homozigoto recessivo para um desses locos. Como nós, por exemplo, podemos avaliar aqui embaixo, onde eu tenho uma ervilha amarela e rugosa. Percebam, Rzinho, ela é homozigota recessiva para a rugosidade. Percebam aqui que veio um gameta Rzinho daqui e um gameta que tinha Rzinho aqui. Já para a cor, por mais que eu tive um Vzinho vindo daqui, lá de cima me veio um Vzão. Logo eu tenho Vzão, Vzinho, Rzinho e uma ervilha que é amarela, por conta da dominância de Vzão sobre Vzinho, e rugosa, por conta da recessividade de Rzinho, que quando em dupla cópia conseguirá trazer a sua característica, expressar o seu fenótipo. Certo? Nós podemos agora tabelar e olhar as proporções e fazer literalmente contagens aqui nessa nossa tabela. Nós temos que pensar simultaneamente na proporção genotípica e na proporção fenotípica. Ou seja, qual é a característica que essas nossas ervilhas apresentam, mas também qual é o genótipo esperado das mesmas. Nós podemos iniciar esse processo lá pela nossa proporção fenotípica. Percebam aqui, eu pintei de fundo diferente cada uma das nossas células em relação ao fenótipo obtido. Vamos observar aqui, na coloração azul, o que nós temos? Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Aqui, por exemplo, Vzão, Rzão, Rzinho. Vzão, Rzão, Rzão. Nós temos, por padrão e por coincidência entre todos os meus quadrados aqui com o fundo azul, que eu tenho pelo menos um alelo dominante em cada um dos locos. Ou seja, obrigatoriamente, todos esses meus indivíduos aqui, eles serão indivíduos do tipo amarelo, liso, igual à nossa geração F1. E aí nós podemos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Por isso que eu anotei aqui na minha tabela 9 como a minha proporção fenotípica dos indivíduos amarelos e lisos, que podem ser de qualquer um destes fenótipos. Continuando, eu posso avaliar, por exemplo, as nossas ervilhas que são amarelas e rugosas, como esta ervilha aqui, 1, 2, 3. Elas têm como característica apresentarem um Vzão com qualquer outro alelo e elas são homozigotas recessivas para a nossa rugosidade. Por isso que elas são amarelas e rugosas. E aqui nós temos um 3 anotado nesse nosso quadrante também. Continuando o nosso processo, eu posso pensar nas nossas ervilhas verdes e lisas. Percebam, eu tenho 2 alelos Vzinhos, ou seja, eu sou homozigoto recessivo para a nossa cor e por isso a ervilha é verde, mas eu tenho pelo menos um alelo Rzão. Vejam aqui, Rzão, Rzão e Rzão, seja ele em homozigose ou em heterozigose. O que acontece? Eu tenho 1, 2, 3, ou seja, 3 é anotado aqui na minha tabelinha. Por fim, o último quadrante que me sobra em coloração verde são das ervilhas que são simultaneamente verdes e rugosas. Ou seja, elas são obrigatoriamente homozigotas para os dois losses genômicos. Vejam aqui, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Assim sendo, eu tenho um único quadrante com essa representação, que aqui está. Percebam que a derivação da proporção 9 para 3 para 3 para 1 ela é uma consequência direta aqui do nosso cruzamento no quadrado de Punnett. Ou seja, eu consigo predizer a nossa proporção em geração F2 apenas conhecendo como a meiose funciona e como ela produz gametas e aplicando uma técnica como essa que vai nos predizer os possíveis cruzamentos realizados a partir desses nossos gametas. Mas isso são proporções fenotípicas na nossa geração F2. E as proporções genotípicas? Vamos olhar com mais cuidado? Vamos ver aqui o nosso fenótipo inicial aqui de ervilhas amarelas e lisas, as quais estão representadas em 9 quantidades aqui, em uma proporção de 9. Vejam que agora eu tenho cores diferentes nesses nossos quadradinhos, representando não o fenótipo, mas sim o genótipo desses indivíduos. E nós vamos ter um indivíduo Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, 2 indivíduos Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, 2 indivíduos Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão e 4 indivíduos Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, aqui representados pelas cores no nosso quadrado de Punnett. Se eu partir para a próxima proporção genotípica, o que eu vou ter? Um indivíduo Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, Rzinho, Rzinho e um indivíduo Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Ou seja, eu tenho uma proporção aqui interna de 1 para 2 nesse meu grupo que tem 3 indivíduos no total. Já nessa outra proporção, onde eu tenho Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão, qual vai ser o meu cenário? Eu tenho um indivíduo Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão, para 2 indivíduos Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. E por fim, a nossa derradeira situação, que eu tenho apenas um indivíduo no fenótipo, consequentemente eu posso ter apenas um único tipo de genótipo, que é aqui Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, com uma proporção genotípica. Então, quando nós estamos aqui observando a nossa proporção genotípica, nós teremos uma proporção entre os distintos fenótipos nesta ordem aqui de 1 para 2 para 2 para 4 para 1 para 2 para 1 para 2 para 1. Ou seja, não faz sentido o aluno querer decorar a proporção. É muito mais óbvio que vocês entendam o processo de meiose. Ao entender o processo de meiose e a produção de gametas, consigo compreender quais são os gametas aqui produzidos e possam derivar essas nossas proporções aqui observadas e de maneira intuitiva e utilizando o poder de predição da nossa segunda lei de Mendel. E então, nós podemos postular a mesma, como que alelos de genes localizados em pares de cromossomos diferentes se agregam independentemente durante a meiose. Assim sendo, eu não tenho uma relação de herança estabelecida que atrele a coloração da nossa ervilha com a rugosidade da mesma. E isso vai se aplicar sempre que estamos trabalhando com 2 genes localizados em 2 cromossomos, ou seja, cromossomos de pares homólogos distintos, que não estejam no mesmo cromossomo. Isso também vai ser verdade, como nós veremos mais adiante, caso eu tenha 2 genes no mesmo cromossomo, mas que estejam em posições muito distantes do mesmo. Idealmente, a mais de 50 centimórgãos, que é uma unidade que nós veremos mais adiante também. O que importa agora é entender, estando em cromossomos diferentes,
ou muito distantes no mesmo cromossomo, esses nossos alelos de genes distintos vão segregar independentemente durante a nossa meiose e produzir gametas em proporções iguais. E quais são os possíveis métodos para realizar a previsão de fenótipos ali observados? Nós temos basicamente 3 diferentes métodos. Um deles com o qual já estamos habituados, que é o quadrado de Punnett, outro que nós ainda não conhecemos, que é a linha ramificada, e um terceiro que trabalha com probabilidade. O quadrado de Punnett, como vocês já viram, ele foi proposto ali por Reginald Punnett, e o objetivo dele, que já foi utilizado anteriormente, é você colocar gametas de cada parental na linha ou na coluna. Nós distribuímos esses gametas e fazemos literalmente cruzamentos entre cada uma dessas células da nossa matriz, obtendo o genótipo do indivíduo final. Assim sendo, ele é muito prático para tanto cruzamentos monohíbridos quanto cruzamentos dihíbridos. Se nós observarmos aqui, nós temos os nossos gametas aqui em cima, produzidos por este parental, e os nossos gametas aqui do lado, produzidos pelo outro parental, e eu olho cada uma das células dessa nossa matriz, sendo o cruzamento de uma coluna com uma linha. Percebam aqui que eu posso, inclusive, associar probabilidades a este nosso cenário, como aqui vocês podem observar. E eu terei a probabilidade dos meus gametas e conhecerei também a probabilidade dos genótipos finais produzidos na nossa prole. Se eu faço um cruzamento dihíbrido, a ideia é basicamente a mesma. Eu não preciso me preocupar com este processo. Eu tenho aqui Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. Aqui Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. E eu simplesmente cruzo eles nas nossas linhas e colunas. Mas e se eu não estivesse num cruzamento dihíbrido? Estivesse assim num cruzamento triíbrido, ou seja, estaria considerando 3 genes ao mesmo tempo. Será que seria possível utilizar o quadrado de Punnett? É claro, você pode usar o quadrado de Punnett em N híbridos. Eu posso ter a avaliação de genes, 20 genes em 20 cromossomos distintos. Eu terei a possibilidade de realizar o cruzamento. Só que isso começa a ficar um pouco mais complexo durante esse processo. Porque agora, se eu tenho um cruzamento triíbrido, eu preciso considerar os 8 tipos de gametas que esse meu indivíduo pode produzir, tanto nas minhas colunas quanto nas minhas linhas. E aí a complexidade aqui observada começa a aumentar. E nem sempre nós estamos interessados em todos os meus genótipos e também em todos os meus fenótipos. Às vezes eu estou interessado apenas em uma pequena quantidade dos mesmos. Eu quero simplesmente saber qual é a proporção de um determinado fenótipo dentro da minha prole. Por isso que, talvez, utilizar um quadrado de Punnett como este com tanta complexidade não seja a melhor saída. E aí nós podemos, então, lançar mão da estratégia de linha ramificada. Vamos pensar num cruzamento triíbrido e em diante. Olhem aqui. Eu tenho um cruzamento do indivíduo que ele é Dzão, Dzinho, Gzão, Gzinho, Wzão, Wzinho, com outro cruzamento de igual genótipo, Dzão, Dzinho, Gzão, Gzinho, Wzão, Wzinho. Vamos supor aqui que esse nosso Dzão, Dzinho seja para plantas altas ou plantas anãs. Se nós lembrarmos, a proporção na nossa planta alta anã é de 3:1. Então eu tenho aqui 3 plantas altas para uma planta anã, certo? Continuando, eu posso olhar a segregação do gene para a cor da semente, que aqui é o nosso Gzão, Gzinho, o que nós estávamos vendo como Rzão, Rzinho, aqui o G é de green, assim como o D é de dwarf. Nós temos também 3:1, só que agora eu já venho com o 3:1 em cima dessas minhas 3 plantas altas. Eu trago 2 linhas que se ramificam e tenho aqui 3 amarelas para uma verde. E a mesma coisa aqui embaixo. Dentro da nossa anã, eu vou ter uma proporção de 3 amarelas para uma verde. Por isso eu ramifiquei a minha linha. Agora fica fácil. Para a nossa última característica aqui, eu vou precisar obrigatoriamente ramificar cada uma dessas minhas plantas aqui indicadas. Aí nós teremos uma segregação para a textura da nossa semente, para a rugosidade da dela, que nós estávamos vendo como Rzão, Rzinho, e aqui está indicado como Wzão, Wzinho, 3 lisas para uma rugosa. E aí nós teremos aqui a nossa linha ramificada de 3 linhas para uma rugosa, 3 linhas para uma rugosa, 3 linhas para uma rugosa e 3 linhas para uma rugosa. Percebam aqui que eu já cheguei em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu já sei que eu tenho 8 fenótipos finais produzidos. E qual vai ser a proporção em cada um desses fenótipos? Basta que eu volte multiplicando. Percebam aqui, eu tenho 27 plantas altas
amarelas e lisas. E como eu cheguei a essa conclusão, eu pego aqui alta, amarela e lisa. Então essa é a minha primeira linha que eu vou correr. Ou seja, aqui eu bifurco para cima e para cima novamente. E eu multiplico 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então eu tenho aqui 3 plantas altas, bifurcando para baixo para uma verde, bifurcando para cima para 3 lisas. Então eu tenho plantas altas, verdes e lisas. Por que 9? Porque 3 vezes 1 é 3, vezes 3 são 9. E eu posso predizer aqui as proporções diretamente de qualquer um dos fenótipos, sem necessariamente precisar construir o quadrado de Punnett completo para a nossa situação. Então, a linha ramificada ela permite uma maior facilidade quando eu tenho tríhíbridos em diante, mas também pode ser aplicada para diíbridos. E aqui nós podemos resgatar um outro conceito, o conceito do cruzamento teste. Lembram do cruzamento teste, onde eu pego, por exemplo, um indivíduo da minha geração F1 ou um indivíduo com um genótipo desconhecido e cruzo com um homozigoto recessivo parental? Ou um indivíduo que seja homozigoto recessivo para todas as minhas características? Vejam aqui, eu tenho o meu homozigoto recessivo. Dzinho, Dzinho, Gzinho, Gzinho, Wzinho, Wzinho. E aqui eu tenho o meu indivíduo Dzão, Dzinho, Gzão, Gzinho, Wzão, Wzinho. Assim sendo, ao realizar a nossa linha ramificada, eu vou ter uma planta alta para uma planta anã, porque é justamente essa a proporção do nosso cruzamento teste. Para a nossa característica da cor da semente, eu terei uma planta amarela para uma planta verde. E para a nossa característica da textura da semente, eu terei uma planta lisa para uma planta rugosa. Ou seja, eu terei 1 vezes 1 vezes 1 em todas as nossas possíveis combinações de fenótipos. Assim sendo, eu terei uma proporção, ou seja, 1/8 em cada uma das combinações dos fenótipos. Assim, a linha ramificada também pode nos auxiliar para comprovar, por exemplo, a nossa proporção esperada em um cruzamento teste. Já o método da probabilidade é o que nós vamos conhecer no nosso próximo vídeo. Então, até mais e bons estudos!